Então, nós estamos entrando agora ali no diagrama. O diagrama consiste de 3 pontos e 3 distâncias. Os sintomas de maldição, causas de maldição e a cruz. Nós vamos pontuar muito bem isso. E também 3 distâncias: o mapeamento, a crucificação e a avaliação. O ponto de partida do padrão de aconselhamento é sempre um quadro de sintomas. O sintoma é aquilo que está indicando uma desordem, seja no organismo, seja na sua vida emocional, seja na sua realidade espiritual. Se tem alguma desordem, provavelmente tem também uma causa ou um conjunto de causas. Entre as causas de maldição e os sintomas, tem uma distância que tem que ser percorrida. Então, essa distância é um mapeamento. O que é um mapeamento espiritual? Então, é você percorrer essa distância entre os sintomas e as causas, inspirados pelo Espírito Santo, não é? Através de pesquisa, entrevista e a revelação de Deus. Nós vamos ver que os mecanismos para você processar o mapeamento é pesquisa e revelação. O que não vem pela pesquisa, pela entrevista, não é? Aquele bate-papo assim que é tão fundamental no aconselhamento, vai vir pela revelação. Quando você determina as causas de maldição, e normalmente as causas de maldição, elas estão relacionadas com o quê? Com os pecados, essas portas de carnalidade, passividade, as culpas, as vergonhas, os abusos, as iniquidades geracionais. Então, são coisas relacionadas com isso, esse lixo da alma, ok? Que depois nós vamos também pontuar muito bem para tentar dar isso o mais mastigado possível para você. Da mesma forma, existe também uma distância entre essas causas de maldição e a cruz. O fato de Jesus ter morrido por mim e por você há 2000 anos atrás, isso não resolve nada, ok? Se existe algo que realmente é mais importante que a cruz, é a crucificação, não é? É você acionar isso na sua realidade. É você interagir voluntariamente, é você exercitar a sua vontade para interagir com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus. E quando você realmente processa essa terapia espiritual, emocional, aplicando os princípios do sacrifício de Jesus em todo esse conjunto de causas, o que vai acontecer com o sintoma? Vai desaparecer, não é? Vai ser drasticamente reduzido. Então vem esse processo da avaliação, que é quando nós comparamos os sintomas pré-existentes antes de você fazer o processo com o sintoma residual, o resíduo que sobrou. Nessa comparação, então, você vai ver se você tem que aprofundar mais esse processo, se o processo foi satisfatório, não é? Aí, à medida que você vai ter que tomar em virtude disso, ok? Então, essa é a ideia geral do padrão de aconselhamento na libertação. Como eu disse, isso é um conjunto de princípios, né? Uma associação de princípios, que se você aplica isso com entendimento, em cada situação específica, dificilmente você não vai ter excelentes resultados. Eu não estou dando para você só uma receita de bolo, mas um entendimento, ok? É uma ferramenta que, principalmente aqueles que já estão no ministério pastoral, de repente você vai ter que aprender a usar o exercício, a prática, não é? Vai fazendo com que essa ferramenta se torne cada vez mais afiada, ok? Trazendo realmente resultados satisfatórios. Então, nós vamos agora começar a dissecar todo esse quadro aí,
ok? O que a gente chama o diagrama da libertação. O ponto de partida são os sintomas, não é? Esse é o primeiro aspecto do diagrama. Um sintoma real de maldição é a grande premissa para uma libertação. Nós podemos definir o sintoma como o efeito colateral do problema. É um erro você interpretar o sintoma como problema. Já viu? É muito comum, a pessoa está com um sintoma de maldição, aí alguém vai orar por ela, e a pessoa quebra o sintoma, repreende o sintoma, mas o sintoma não é o problema. É a mesma coisa. Você está com uma febre terrível, febre, dor de cabeça, diarreia, aí você vai tomar uma aspirina para baixar a febre e melhorar a dor de cabeça. Você atingiu o problema com a aspirina? Não. Você só está o quê? Você está dando um paliativo. Então, lidar com o sintoma é paliativo. Você não está indo na raiz que você tem que chegar. Se tem ali febre, dor de cabeça, é porque tem o quê? Uma infecção. Pode ser uma infecção no ouvido, pode ser uma infecção intestinal, pode ser algo até mais sério, pode ser até uma leucemia. Pode ser algo mais sério. Então não adianta apenas você ficar brigando com o sintoma, ok? E é nesse ponto que muita gente do Ministério da Libertação e dos cultos da libertação atuam. Vamos repreender o sintoma, vamos expulsar o demônio. Mas o demônio é sintomático. Toda presença demoníaca é sintomática. O problema não é a presença dos demônios, como a gente tem falado. É a ausência de Deus, são as desordens espirituais, são os nossos pecados que estão nos separando de Deus, não é verdade? Então a gente tem que chegar na essência do negócio. É um erro interpretar o sintoma como problema. Esse paradigma equivocado frustra os esforços empreendidos no aconselhamento. Então, uma leitura correta dos sintomas é o genuíno ponto de partida para uma libertação eficiente. Vamos dizer aí, de maneira bem prática, aqueles infortúnios escabrosos, doenças estranhas, tentações incomuns, perturbações e perseguições variadas, de fundo espiritual, de caráter hereditário, tudo isso pode caracterizar o que nós estamos definindo aí como sintomas de maldição. Então nós temos que saber avaliar o real significado de cada sintoma, porque todo sintoma vai trazer uma mensagem muito clara, aquilo que nós falamos, gente, sintoma sai pelos poros. Se tem realmente um problema sério na vida da pessoa, sintoma vai aparecer. Numa libertação, nós não podemos ignorar os sintomas relevantes e também nem ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Ficar procurando problema onde não tem. Se existe um sintoma latente de maldição que realmente mostra, aponta que tem uma desordem, vamos investigar isso. Mas, se não tem nada, olha, fica procurando chifre em cabeça de cavalo, problema onde não tem, que você vai acabar achando. Isso às vezes até acontece muito com os libertadores imaturos, que eles são aqueles caça-fantasma, que sai buscando gente para libertar, já viu? Eu tenho que achar um para me libertar ele. E começa a querer ver problema onde não tem. Então isso realmente é complicado. A grande chave é não espiritualizar o natural e também não naturalizar o espiritual. Isso pode parecer uma tarefa simples, mas em muitas ocasiões não é.
E é aqui que muitos trocam os pés pelas mãos. De repente você está interpretando um problema natural como se aquilo fosse espiritual, demoníaco, né? Ou um problema que é espiritual, você começa a medicalizar aquilo. Veja bem, a libertação não é analfabeta, ou seja, você tem que saber fazer uma leitura inteligível que permita discernir os sintomas que são reais e também desconsiderar aqueles sintomas que são irreais e fantasiosos. Tem que saber fazer a leitura do quadro, não é? Ler os sintomas é o ponto de partida para o libertador chegar às raízes verdadeiras do problema, desenvolvendo um processo eficaz de libertação. Sem uma boa interpretação dos sintomas, você pode comprometer o processo inteiro. Se você fez uma leitura equivocada aqui dos sintomas, que é o primeiro aspecto do diagrama, você pode já tomar um caminho totalmente errado, totalmente equivocado. Libertação também não é surda. É necessário ouvir suficientemente a pessoa e também ouvir o Espírito Santo. Não dá para economizar tempo aqui. Gente, nesse padrão de aconselhamento, é muito importante esse tempo de qualidade, de você realmente ouvir a pessoa. Quando nós não ouvimos a pessoa, nós também não vamos ouvir o Espírito Santo. Aliás, uma das grandes chaves do mapeamento é essa, é você ouvir a pessoa. É a chave do evangelismo. Como é que você evangeliza uma pessoa? Chegar e fica falando? Não. Puxa um assunto, começa a fazer umas perguntas estratégicas, e a pessoa começa a falar, e você ouve o Espírito Santo e dá a palavra profética. É assim que as coisas funcionam. Quantos ouvidos nós temos? Quantas bocas? A nossa anatomia nos ensina o quê? Ouvir mais, falar menos. Quantos olhos você tem? Quantas bocas? Temos que vigiar mais, observar mais e falar menos. Quantas narinas você tem? 2, não é? Você tem que discernir mais, ok? E falar menos. Imagina se tivesse 2 bocas, né? Uma a gente já não dá conta dela, não é verdade? Para ouvir a coisa certa, nós temos que fazer a pergunta certa. Irmãos, uma coisa importante na análise dos sintomas é a inteligência para inquirir, para perguntar. Quando você vai fazendo as perguntas certas, não é? E você vai construindo essa perspectiva correta dos sintomas, olha, facilmente você chega nas causas. Mas se você não faz a pergunta correta, porque muitas vezes você não tem uma cosmovisão bíblica adequada, profunda, correta, então você pode pegar um mapa errado que vai te levar onde você não quer chegar, né? Então também é importante, gente, na análise dos sintomas, tomar muito cuidado com o misticismo. A base do misticismo sempre é especulação e orgulho. Eu acho que isso aqui é do diabo. O achismo, a especulação, não é? Especulação e orgulho. O misticismo sempre oferece uma visão corrompida, exagerada na análise de sintomas. Isso vai comprometer o diagnóstico. Sem um diagnóstico correto, as verdadeiras causas que sustentam o problema vão permanecer intocáveis.
Então vamos ver alguns extremos aqui, porque isso é importante, gente, não é? Eu estou colocando uma base aqui nessa questão dos sintomas, porque aqui a gente já elimina um tanto de problema e questões que normalmente todo mundo tem. Extremos perigosos e perigos extremos. Os maiores inimigos no campo da batalha espiritual são os extremos que procedem de um discernimento imaturo. Gente que vai para o extremo, gente que na imaturidade vai para o extremo. Muitos libertadores, neófitos, novos, podem sutilmente ou desenfreadamente, porque tem uns que são desenfreados mesmo, permitir o orgulho espiritual e um legalismo insuportável. Aquela coisa, tudo é o diabo, não sei o quê, não toca, não usa, não faz, não é? E é assim que muita gente começa a se escandalizar, se deslocando para um outro extremo de raciocínio, que antagoniza a necessidade de um padrão de aconselhamento na libertação, depreciando o legítimo conceito da batalha espiritual, gerando ênfases equivocadas, confusão, críticas prematuras, divisão e até heresias teológicas, que se inspiram nas divergências e frustrações, porque o cara se frustrou com um libertador imaturo, agora ele se tornou um cético. Então vamos tratar desses dois extremos aqui. O primeiro é esse, é o extremo da pessoa ficar espiritualizando o natural. Como a gente tem falado, as pessoas novas, e de certa forma isso é até natural, mas as pessoas novas na fé, ou as pessoas emocionalmente carentes, que ainda estão lutando com essa busca pela aceitação, não é? Essas pessoas tendem a supervalorizar as manifestações demoníacas, porque quando acontece uma manifestação demoníaca, ela se sente assim usada por Deus, não é? Os demônios se manifestaram comigo, não é? Elas têm uma necessidade muito grande de serem reconhecidas espiritualmente, o que as leva ao perigo de serem vítimas de um falso discernimento. E os demônios fazem questão de manifestar para que o orgulho delas se incha mesmo. Não é? De certa forma, gente, as coisas sobrenaturais polarizam a atenção de muita gente. E isso pode facilmente conduzir ao extremo de forçar algumas barras, espiritualizando aquilo que é meramente natural. Porque a pessoa quer um ministério sobrenatural, não é? Então começa a forçar a barra, né, para que o ministério seja sobrenatural. E pode-se desenvolver aí um terrorismo espiritual, fomentado por esse exagero em mistificar tudo, uma insistência infeliz de procurar problema onde não tem problema, a vida espiritual vira um trem fantasma. E esse tipo de fé no inimigo tira Deus de cena e acaba dando ao diabo um lugar perigoso de autoridade. Gente, nós sabemos que o maior terrorista do mundo não é o Bin Laden, é o diabo mesmo. O que é terrorismo? É espalhar medo, não é? É você usar um argumento, às vezes até falso, exagerar aquilo e querer provar que você tem um poder que, na verdade, você não tem. Mas você usa aquilo, bota uma lente de aumento naquilo, santifica aquilo, muitas vezes, e gera um terrorismo terrível. Qual que é a arma favorita do inimigo? Intimidação. E o que é intimidação? É um blefe. Na verdade, o maior blefador que tem é o diabo. Ele não tem 1/100 do poder que ele diz ter. Ele já foi vencido.
Qual que é o poder dele? Blefar, enganar, mentir, seduzir. Como é que Apocalipse 12 apresenta Satanás? A antiga serpente, o dragão, aquele que engana o mundo inteiro. Esse é o poder dele. Intimidação. O objetivo é paralisar a fé, desvirtuar a fé das pessoas, tirar a fé das pessoas de Deus e colocar num suposto poder que ele tem, mas que ele não tem. Toda prática espiritual que coloca as atividades demoníacas acima da grandeza de Deus é potencialmente desequilibrada. Quando você começa a enfatizar o poder de Satanás, os principados, e que Satanás está fazendo e acontecendo, e já não se fala nem mais na grandeza de Deus, o negócio está feio. Você está desequilibrado. A sua perspectiva, a sua cosmovisão bíblica está adoecida, está distorcida. Também extremos em relação aos objetos contaminados. Isso pode desviar nossa atenção em relação aos pontos que realmente são importantes, construindo uma abordagem desequilibrada e precária de resultados. Gente, veja bem, nós sabemos sobre o poder dos fetiches, os objetos de encantamento, mas você construir uma doutrina baseando-se nessas coisas, dependendo de como você faz isso pode produzir um evangelho legalista, que se baseia muito mais no medo do diabo do que na liberdade de servir a Deus. Irmãos, veja bem, Deus pode simplesmente nos levar a santificar algumas coisas. Objetos que são suspeitos. Como é que você santifica? Pela oração. 1 Timóteo 4, versículos 4 e 5. Pois todas as coisas criadas por Deus são ruins. Não, são boas. E nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Lógico, outras coisas Deus pode nos orientar a destruir. A gente vê isso lá em Atos 19. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas, onde é que os caras se enfiaram, né? Ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos, calculando o valor deles, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Era muita coisa na época. Então, existem objetos e influências que Deus vai nos levar a refutá-los, mas isso tem que acontecer o quê? De forma pessoal. Você pode fazer uma doutrina em cima disso? Não. Isso tem que ser a partir de uma convicção que o Espírito Santo está te dando. Então, é muito importante você não ficar criando regras, imposições nesse sentido, porque você vai acabar oprimido e oprimindo muita gente. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento. Gente, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há, todos que nele habitam. Se vamos dizer que você está evangelizando um pai de santo, uma mãe de santo, e essa pessoa te convida para você almoçar na casa dela, você vai ou não vai almoçar na casa dela? Se você não for, você vai perder ela. Não é verdade? Você vai perder. Meu querido, olha, vai, dá graças pelo alimento, come, ganhe a amizade dessa pessoa e leve ela para Jesus. Tem pessoas, gente, que tudo quanto é coisa é do diabo. Uma vez uma irmã falou, ela estava usando uma camisa vermelha,
uma blusa vermelha, alguém falou, essa blusa é da Pomba Gira, porque é vermelha, que não sei o que. Eu falei, não, essa aqui é minha, comprei com meu dinheiro. Não tem Pomba Gira nenhuma aqui, não. Gente, olha só, essas coisas, a gente sabe hoje, principalmente a mídia, não é? Para não dizer o que Jesus disse, o mundo jaz aonde? No maligno. Então, não precisa da gente ficar fazendo um terrorismo. Teve uma época aí que era aquela época da Disney, que o cara tinha uma blusa com o Mickey, tinha que jogar fora a blusa, porque não sei, um terrorismo terrível. E sabe que essas coisas desviam a sua atenção daquilo que realmente é importante. Então, está lá a criança que teve uma perturbação espiritual, e daqui a pouco agora o bode expiatório é o filme da Disney. Só que essa criança é abandonada, os pais largaram ela está sofrendo abusos morais, físicos, sexuais. Tem uma série de questões aí que estão destruindo essa criança por dentro. E quem que é o culpado? A Disney. Irmãos, a gente sabe, a Disney, a SBT, a Record, a Globo, jaz no maligno. Mas tem gente boa também nesses lugares. Eu conheço homens de Deus que trabalham na Disney, inclusive como produtores. Então, todo lugar vai ter gente boa, vai ter gente ruim, não é? Agora, o que a gente não pode fazer? É você generalizar e você ficar assim, criando um tipo de doutrina por causa dessas coisas aí. Vamos dizer que você tem um chamado missionário para a Índia. O ar que você respira está consagrado a uma entidade. A comida, outra. A água, outra. Meu querido, você não vai viver. Você não vai viver. Se você vai num país como Índia, como Rússia, o satanismo é muito preponderante. Você não vai viver. Seja livre, do Senhor é a terra. Você não tem que carregar esse tipo de opressão, gente. Ok? Agora, é lógico, você se enfurnou lá no ocultismo, você tem objetos que, inclusive, foram pontos de contato entre você e certas entidades. Para que você vai manter isso com você? Ou você tem um objeto que foi um ponto de contato num relacionamento homossexual. Você vai continuar com a aliancinha que o seu namorado, você que é homem, né, que o seu namorado te deu? Não é? Você vai ficar usando uma camiseta do Black Sabbath, garoto propaganda do Black Sabbath? Não, tem coisa que é bom senso, pelo amor de Deus, mas não vão criar uma doutrina em cima disso. Então você está ministrando uma pessoa, você chega na casa dela, você vê um quadro lá e fala, esse quadro tem que ser destruído. Meu querido, não faça isso. Essa pessoa tem que ter a convicção. Se você vê que aquilo é uma coisa suspeita, pede para ela orar sobre isso. Não cria uma doutrina em cima disso, porque isso só vai, na verdade, te desviar dos aspectos que são essenciais. Então tem gente que concentra a libertação só nisso, só nessa coisa de não use, não toque, não veja. É o que Paulo fala aqui em Colossenses 2, de 18 a 23. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso,
segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Muitas vezes Deus tem um trabalho enorme para pegar um cara cético, que estava, às vezes, lá no mundo, um cara que não cria em nada, e transformar essa pessoa numa pessoa espiritual, uma pessoa que entende as coisas espirituais. Só que alguns de nós vamos nos tornando tão espirituais, mas tão espirituais, que você já virou um ET. Agora Deus vai ter um trabalho muito maior para transformar esse cara super espiritual num cara normal. E isso pode parecer espiritualidade, humildade, disciplina, santidade, mas o que Paulo falou? Esse excesso de espiritualidade é carnalidade. Toda pessoa, você pode olhar, toda pessoa que fica, às vezes, e isso é muito comum, aquela pessoa que tem aqueles testemunhos que está mais para fantasia do que para testemunho. Que Deus fez e aconteceu. Uma vez eu estava na igreja de um pastor muito amigo, e ele falou assim: Cote, rapaz, uma situação aqui estranha, tem uma irmãzinha de determinada igreja, ela chega aqui sempre me pedindo para dar um testemunho. E tudo que você pensar assim que pode acontecer de extravagante com uma pessoa, já aconteceu com ela. Ela já morreu, já ressuscitou, já ficou leprosa, já foi atropelada, já teve câncer, já teve tudo e Deus fez alguma coisa. Irmãos, quando você vai ver, não é que a pessoa está dando um testemunho, ela está viajando nas fantasias dela. É essa concupiscência de reconhecimento, é essa carência crônica, a alma está doente. Irmãos, isso não é espiritualidade. Nós vamos ver, você sabe que tem muitas pessoas que elas desenvolvem tanto o hábito da mentira e da fantasia que elas chegam a acreditar nas próprias mentiras que elas contam. Eu tenho atendido muita gente assim, que a pessoa fala: pastor, eu preciso de ajuda, porque eu chego a acreditar nas mentiras que eu conto. E é lógico que isso começou desde cedo. É esse processo que nós vamos estudar em dinâmica da personalidade, que é negar a realidade e fantasiar a vida. Às vezes a pessoa está numa realidade emocional tão traumática, tão dolorosa, que ela quer sair dessa realidade, ela começa a negar a realidade. Só que quando você nega a realidade, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo capítulo da novela? Você vai fantasiar a vida. Você tem que inventar uma realidade onde realmente tudo é a seu favor. Então, Paulo rotula a motivação dessas pessoas que se tornaram místicas como carnais. Ele fala: olha, gente, esse culto aos anjos, não é? O pessoal fica vendo anjo e não sei o quê. Lógico, Deus pode nos dar uma visão? Pode. Um discernimento profético, uma experiência sobrenatural? Pode. Mas tem gente que só vive nisso. E você percebe que tem alguma coisa errada, que não bate. Isso é carnalidade. Então, é aí que muitos espíritos de engano se aproveitam para gerar religiosidade, confusão e destruição na igreja. Espiritualizar o natural. O segundo extremo é você naturalizar o espiritual. E essa postura vem como reação ao misticismo. Decepções com esse misticismo de muita gente e também com a manipulação espiritual das pessoas pode produzir um ceticismo crônico. O princípio da descrença se baseia na decepção. O coração fecha.
quanto mais alguns se tornam místicos, tanto mais outros se tornam céticos. E aí você começa a ver essa guerra entre aqueles que são da libertação e os que são, assim, da palavra. Tudo passa a ser analisado de uma perspectiva meramente natural, psicológica, limita-se tanto a essa cultura humana, teológica, que ela pode matar. É o sutil desequilíbrio entre a letra e o espírito. A letra sem o espírito mata. Ao invés de vivenciarmos um evangelho que transforma, começamos a nos tornar vítimas de uma teologia rígida que deforma. Então, o que Paulo adverte? A letra sem o espírito mata. O conhecimento sem amor e obediência incha, ensoberbece. Jesus também alertou em Marcos 7, as tradições humanas anulam os mandamentos de Deus. É aqui que muita gente começa a engessar a vida espiritual, bloqueando o discernimento. A eficácia pastoral fica substancialmente afetada. O resultado é que, em muitos casos, essas pessoas só vão perder tempo em aconselhamentos exaustivos e ineficientes. Você não chega em lugar nenhum, por causa desse ceticismo. Então é importante a gente se desvencilhar desses extremos. Ok, vamos entrar aí então nos sintomas mesmo, né? Vamos tentar descrever, esmiuçar isso aí. Nós não devemos menosprezar o poder destrutivo do pecado. Irmãos, quando você trabalha com aconselhamento e libertação, se é uma coisa que você começa realmente a enxergar de perto, é o poder destrutivo do pecado. Não dá para brincar com o pecado, não. Entende? Não dá para brincar, não. Aliás, esse preconceito que as pessoas têm com o diabo devia ter era com o pecado. Não é? Como se o diabo, os demônios fossem pior que o pecado. Tem gente que fala, não, como é que uma pessoa crente pode ter um demônio? Eu te pergunto, como é que uma pessoa crente pode ter um pecado? Porque onde tem carniça tem urubu. O problema não é os demônios. Não devia também ter o crente que rouba, não devia ter o crente que mente, que é fornicário, profano. Entende? Qual que é mais repugnante para Deus, gente? O pecado ou o demônio? Aí a gente começa a entender o amor de Deus para conosco. Quando você peca, o Espírito Santo imediatamente sai da sua vida. Ele vai te convencer. Às vezes ele se aproxima. Ele vai te convencer. Não é? Ele vai te conduzir ao arrependimento. Imagina o quanto que o Espírito Santo sofre. Mas ok. Então, para esclarecer bem esse ponto de partida do diagrama, nós vamos apresentar um quadro abrangente dos sintomas mais comuns que certamente indicam a presença dessas portas de perseguições ainda abertas na vida da pessoa. O primeiro sintoma é o dom ministerial contaminado. Ou seja, quando a pessoa está servindo a Deus, entre aspas, com dons espíritas. Nós vamos dar uma ênfase maior a esse tópico, devido à sutileza envolvida, né, nesse tipo de situação. Para alguns,
isso pode parecer muito estranho e até inadmissível. Você fala, mas como que uma pessoa pode servir a Deus com um dom espírita? Não é? A pessoa está na igreja e servindo a Deus, mas a essência desse serviço parte de uma motivação e um mecanismo totalmente espírita. Quando você estuda as cartas de Jesus às igrejas da Ásia, você vai se deparar exatamente com essas realidades. Jesus menciona que dentro das igrejas haviam o quê? Os que eram sinagoga de Satanás, lá na igreja de Esmirna, os que eram doutrina de Balaão, não é? A história de Balaão é uma história triste, de profeta feiticeiro. Os que seguiam a doutrina dos nicolaítas, não é? Lá em Pérgamo, os adébitos de Jezabel, que era uma falsa profetisa, feiticeira, lá em Tiatira. Você vai observar essas infiltrações. Então, essa infiltração dos dons espíritas no ministério da igreja, normalmente resulta de um passado de ocultismo vivido pela pessoa e também, lógico, está associado a uma herança, toda uma herança familiar de feitiçaria. Quando nós analisamos as nossas origens como nação brasileira e também a forma como a nossa história se desenrolou, nós percebemos uma pesada carga de ocultismo na nossa bagagem cultural. Irmãos, olha, a nossa bagagem cultural é essencialmente pontuada por ocultismo. A nossa cosmovisão religiosa e cultural foi formada por toda essa mistura, esse sincretismo, envolvendo a pagelança nativa, não é? Uma vez nós fizemos um impacto de evangelismo lá em Parintins, naquela festa do Boi Bumbá. Eu não sei quantos já foram ali, mas é um negócio violento o que acontece lá. É um carnaval para fazer frente no carnaval do Rio de Janeiro, para você ter ideia. E os dois grupos que tem lá, é o garantido e caprichoso, os dois bois que disputam. Rapaz, o que está por detrás de tudo aquilo, nas próprias alegorias, é exatamente essa mistura da feitiçaria, imoralidade e violência. É impressionante. Os parintintins, que eram os índios ali naquela região, eles eram conhecidos, famosos, por serem cortadores de cabeça, colecionadores de crânio. Então, quando a gente olha a história da pagelança nativa aqui no Brasil, é muito pesado. Mais de 90% dos grupos indígenas brasileiros eram canibais. Inclusive, o que dá a entender é que esse extermínio dos índios eram mais de 8 ou 10 milhões de índios no Brasil, na época do descobrimento, e hoje são poucos milhares. O que dá a entender é que aconteceu algo semelhante com aquilo que aconteceu na terra de Canaã. Assim como Deus levantou Israel para julgar os habitantes de Canaã, porque eles haviam banhado a terra com o sacrifício dos seus filhos, guerras. Depois de 430 anos de paciência, Deus falou: a iniquidade dos amorreus subiu até os céus. Parece que foi o que aconteceu aqui no Brasil. A iniquidade dos povos nativos subiu até o céu. E vieram os europeus. E houve um julgamento, como aconteceu também Colômbia com incas e astecas. Se você estuda a cultura dos incas e dos astecas, gente,
o ritual que mais acontecia era de arrancar o coração da pessoa com a pessoa viva. Então, umas coisas muito pesadas. Pagelança nativa, o catolicismo islamizado, também muito batizado com feitiçaria que nós recebemos, Portugal, Espanha, né, da Península Ibérica, que esse catolicismo sincretizado com a necromancia e outras formas de espiritismo. Um dos problemas do catolicismo é que ele sempre assume a forma da pagelança local. Se você vai em vários lugares do mundo, por exemplo, aqui no Brasil, o catolicismo, ele se misturou mesmo com a pagelança nativa e com a quimbanderia negra. Se você vai, por exemplo, no México, o catolicismo já é totalmente sincretizado com a pagelança asteca. Então ele vai tomando a forma. O nosso catolicismo aqui é altamente espírita, não é? Muita necromancia. Também a quimbanderia negra dos escravos africanos, 400 anos de escravidão aqui, o kardecismo francês. Então, quando a gente olha para essa bagagem cultural, gente, essa questão do ocultismo é uma questão séria no Brasil. Existem 3 opções para você lidar com esse passado geracional. A primeira é você ficar lamentando, não é? Sobre essas terríveis heranças que são baseadas na imoralidade, no ocultismo, na violência, na escravidão, como nós somos roubados, abusados pelos colonizadores. Mas você ficar lamentando vai resolver alguma coisa? Você vai morrer no deserto. A outra seria simplesmente ignorar a nossa história. A ignorância. Vamos ignorar isso, o passado é passado. Nem sempre. Então, ignorar a história e tentar remar o barco com a âncora jogada. Arrastar esse tipo de âncora pode fazer com que você vai demorar muito mais tempo a chegar onde você tem que chegar, no propósito de Deus, ou até mesmo colocar os nossos esforços em colapso. Você dirigir um carro com o freio de mão puxado é complicado. E a terceira opção é essa. Nós temos que redimir a nossa história. Desempenhar como igreja o papel sacerdotal que nos cabe. Como Isaías fala, restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração. A maioria dos nossos familiares e antepassados se envolveram direta ou indiretamente com o ocultismo, é ou não é verdade? Em muitas famílias você percebe literalmente um cajado de feitiçaria que vem sendo passado de geração em geração. Você percebe esse cajado, esse chamado. Sempre alguém sustentando essa mesma posição. Apesar do rótulo católico, apostólico, romano, ou também do rótulo evangélico, em cada geração é fácil você encontrar uma ou mais pessoas diretamente envolvidas com ocultismo, magia, bruxaria, satanismo, espiritismo, as sociedades secretas, principalmente o pessoal que é mais da alta sociedade, não é? Como maçonaria, Rosa Cruz. Então você sempre vai ver alguém sustentando um cajado de ocultismo. Qual que é o sintoma latente disso? Quando a gente carrega essa herança, quais vão ser as consequências latentes disso? Pessoas desde criança começam a apresentar dons sobrenaturais, como premonição, visão de espíritos, audição de vozes, desdobramento, que é aquela coisa da projeção astral.
o que a gente chama de viagem, a viagem astral, né? Ou a vassoura da bruxa. Isso é bruxaria. Você não vai ver uma bruxa montada numa vassourinha. O que é a vassoura da bruxa? A projeção astral. A habilidade de sair do corpo e monitorar muitas situações. Não é? Daqui a pouco nós vamos entender melhor isso. Adivinhação. Às vezes a pessoa, desde cedo, a pessoa adivinha. Incorporação e guia de entidades e muitas outras formas de mediunidade. O que é o médium? O que significa a palavra médium? Vem do latim, aquele que está no meio. É a palavra usada pelo Espiritismo para designar pessoas que seriam um elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É o que está no meio dos dois mundos. O médium. Então, a pessoa, desde cedo, é acometida por uma forte atração ou desejos estranhos ligados ao ocultismo, filmes de terror, feitiçaria, ligação com mortos, perversão sexual. Então, você vê toda essa mistureba desde criança. Muitas dessas pessoas, com o intuito de se desenvolver, seguem o caminho do ocultismo, na sua variedade infindável de ramificações, envolvendo-se diretamente com as entidades demoníacas. Hoje, é cada vez mais difícil você ver uma pessoa que nunca teve um contato direto ou indireto com o ocultismo. É raro. Isso está cada vez mais em alta. O ocultismo é como um polvo com vários tentáculos. Para cada tipo de pessoa, gente, Satanás tem uma estratégia. O cara lá que é o cara meio ignorantão, meio chucro, é o saravá bravo. Não é? O cara que é meio lunático lá é os ETs, os extraterrestres. Os caras que gostam de filosofar é a parapsicologia. O pessoal que é mais rico é o kardecismo. Não é? Então, para cada tipo de cliente, Satanás tem uma estratégia. O que é o ocultismo? Qual que é a essência do ocultismo? É você receber e manipular conhecimento, poder, prazer, favores de todas as espécies, provenientes de uma fonte espiritual que não é o Deus verdadeiro. Quando você recebe poder, conhecimento de uma fonte que não é Deus, quando você está recebendo favores de uma fonte espiritual que não é Deus, isso é o ocultismo, não é? Só que quando essas pessoas que tiveram todos esses envolvimentos chegam ao conhecimento da salvação em Cristo, começa a vir um confronto, porque isso estabelece mecanismos, uma cultura na vida da pessoa, padrões, hábitos, dons, tudo que foi recebido no ocultismo. Só que, presta atenção no que eu vou dizer aqui, a questão básica a ser trabalhada em toda pessoa que veio do ocultismo, a questão, o X, a questão mais importante a ser trabalhada é a idolatria pelo poder. Pessoas que vieram do ocultismo são apaixonadas pelo poder. Elas querem o poder. Isso tem que ser disciplinadamente arrependido, renunciado pela pessoa. É comum, por exemplo, você ver pessoas recém-convertidas que vieram do ocultismo, que inclusive até ocupavam posições sacerdotais, lá na feitiçaria. Em pouco tempo, eles já são pastores. Eles mesmos se ungem.
Não, é verdade. Eles mesmos se autoestabelecem. Daqui a pouco o cara já é pastor. Só que eles continuam sendo inspirados pela mesma concupiscência de poder que aprenderam no ocultismo. Qual que é a inspiração dessa pessoa, gente? É Jesus. Concupiscência de poder. Se isso não for tratado, mesmo que o ministério dessas pessoas tenha uma roupagem gospel evangélica, a essência vai ser espírita. Então, o ponto mais importante a ser tratado numa pessoa que veio dessas práticas ocultistas é a idolatria pelo poder, a concupiscência de posição, título. A pessoa quer posição, quer título, ela quer realmente essa influência sobre os outros, essa concupiscência de aceitação. E essa é uma maneira muito sutil do inimigo se infiltrar na igreja e usurpar, para não dizer tiranizar, a autoridade divina, causando grandes prejuízos. Hoje tem muito ministério implodindo por aí, quando você vai ver a raiz é toda essa. Vou mostrar isso aqui na Bíblia para você. Um embate, Simão Pedro versus Simão o Mago. Um embate dos dois Simãos. Um bom exemplo disso é o de Simão, o Mago. Está lá em Atos 8,13. Já leu a história de Simão o Mago? Olha só o que a Bíblia diz. Olha só que coisa tremenda. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, o cara não só creu, decidiu por Jesus, mas ele foi batizado, e ficou de contínuo com Filipe, e admirava-se, diz a Bíblia, vendo os sinais. Do que ele se admirava? Os sinais e os grandes milagres que se faziam. A gente percebe aí como que Simão tinha uma admiração muito maior pelo poder de Deus do que pela pessoa de Deus, até um certo ponto, vamos dizer, isso é natural, não é? Toda pessoa nova, quando vê um milagre, Deus fez um milagre, aquilo é. Só que mais adiante, o Simão, ele não se contém. E ele tenta literalmente manipular, comprar esse poder que ele tanto cobiçava. Olha só, no versículo 18. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Aqui ele começa a revelar as garrinhas. Olha só, gente, vamos entender. Lógico que, mediante isso, Pedro discerne a infiltração desse mecanismo de feitiçaria na vida de Simão, e ele confronta, ele vai na raiz do problema. É uma libertação à moda de Pedro. Atos 8, agora 20 a 23. Olha só como é que Pedro confronta essa idolatria pelo poder que estava na vida de Simão. Disse-lhe Pedro: vá tua prata contigo à perdição. Misericórdia. Rapaz, isso é libertação, viu? Pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Olha só o discernimento de Pedro. Tu não tens parte, nem sorte nesse ministério. Fala, cara, desse jeito
seu ministério está contaminado. Você não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus, sua motivação é corrompida, é espírita. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está, olha o discernimento dele, vejo, essa palavra ver é o discernimento espiritual, vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade, laço de iniquidade. Vamos entender aqui, veja bem, Simão Pedro, ele já tinha se convertido publicamente? Tinha, ele já tinha aceitado Jesus? Numa das grandes cruzadas evangelísticas de Filipe. Irmãos, é difícil a gente ver na Bíblia um evangelista tão incendiado que Deus usava tão poderosamente como Filipe. Então, ele se converteu ali, numa dessas poderosas cruzadas, publicamente. Também ele já havia sido batizado. Ele era considerado parte da igreja. Era membro da igreja. Tornou-se um discípulo, um apoiador do ministério de Filipe. O que a Bíblia fala aqui? De contínuo, ele estava com quem? Com Filipe. De certa forma, quem estava discipulando ele? Filipe. Então o cara era crente, batizado, fazia parte da igreja, estava sendo discipulado por Filipe, representava um grande testemunho para todos, tanto é que a conversão dele é mencionada aqui na Bíblia. Era o testemunho, o cara, você viu? Simão, o mágico, o feiticeiro, o cara converteu. O cara era a sensação do momento. Estava participando da ministração dos apóstolos. Os apóstolos estavam lá ministrando e ele junto. Só que, apesar de ser considerado como um cristão, ele continuava agindo como um feiticeiro. Da mesma maneira como ele se autopromovia, manipulando o poder de Satanás, ele queria fazer com o poder de Deus. Eu não sei se você já parou para imaginar quantos Simãos mágicos estão dentro das nossas igrejas. E nós podemos identificar esse tipo de pessoa como sendo assim um satanista laranja. Porque às vezes o cara é um satanista sem saber que está sendo. Porque ele já aceitou Jesus e ele quer servir a Deus. Mas ele está engessado nesses mecanismos, nessas motivações corrompidas, que ele não está discernindo. Muitas dessas pessoas são sinceras, elas estão tentando servir a Deus com os seus ministérios, porém agindo com a inspiração, dons e mecanismos da feitiçaria. Estão servindo a Deus com dons espíritas. Então isso é muito sutil, porque a pessoa como Simão não consegue perceber, por já estar há tanto tempo condicionada por esses mecanismos do ocultismo, que ela continuava subjugada. Foi o que Pedro discerniu, o que Pedro viu. Uma motivação maligna, fel de amargura, e uma atitude iníqua, laços de iniquidade. Tinha que se desprender dessas ataduras, em relação às suas heranças familiares, às iniquidades que ele tinha praticado no ocultismo, arrependendo-se principalmente da forma também como ele idolatrava o poder. Isso é o que realmente determina a libertação de uma pessoa que estabeleceu raízes no ocultismo. O que determina? Qual que é o ponto que determina? Quando a pessoa abre mão dessa idolatria ao poder. Quando você vê as pessoas que têm concupiscência de poder, título, posição, não sei o quê, olha, tem algo errado. Isso não é congruente com o espírito que está em Cristo, não.
Eu creio que essa intervenção de Pedro mudou os rumos da vida e do ministério de Simão. Tinha que ter um Pedro aqui. Uma outra questão: cajado ou cobra? A gente observa esse mesmo tipo de confronto com Moisés. Onde é que Moisés foi educado, gente? No Egito. Uma nação aprofundada no ocultismo. Uma nação que vem cultuando há milênios a morte, construindo gigantescas pirâmides. O que na verdade é uma pirâmide, gente? É um túmulo. É o túmulo. Altares aos espíritos de feitiçaria e morte. Isso tudo contaminou Moisés. Sua motivação de ajudar o seu povo foi contaminando, ele foi educado nisso, não é? Lógico, ele tinha também todo um conflito, porque ele se viu como príncipe de um povo que escravizava o povo dele. Mas toda essa cultura do Egito foi entrando para Moisés. Isso realmente foi produzindo algo de muita rebelião na sua vida, que o levou, até mesmo em nome do propósito de Deus, a cometer um homicídio. Não é fácil você matar uma pessoa. Moisés assassinou um homem a sangue frio. A Bíblia fala que ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, e aquela ira, ele partiu para cima do cara, assassinou. Isso causou a sua fuga para um longo exílio. Depois de 40 anos no deserto, no famoso seminário do pastor Jetro, vem juntamente com o seu chamado uma libertação. Moisés precisava de uma libertação, gente. O cara era um homicida, o cara foi educado na cultura espírita do Egito. E não foi fácil Deus arrancar toda essa bagagem de Moisés. Deus não apenas curou o seu coração, como também purificou o seu ministério. Não é? Sem prolongar muito, só quero enfatizar a maneira como Deus revela para Moisés que havia uma séria contaminação do seu exercício ministerial, pastoral. Moisés trabalhava com Jetro como? Quem era Moisés? Pastor. Ele era um pastor. Pastor das ovelhas de Jetro. Só que Deus começou a falar: Moisés, seu ministério está contaminado. Todo pastor tem uma vara. Sua vara e o seu cajado serve para quê? Consolar. É a ferramenta pastoral, é o cajado. E o que Deus falou para Moisés? Moisés, joga sua vara no chão que eu vou te mostrar uma coisa. Solta ela que eu vou te mostrar. E quando ele joga a vara no chão, o que a vara se transformou? Uma serpente. Havia cobra no cajado de Moisés. É como se Deus estivesse dizendo para ele: olha, você está tentando me servir, mas o seu ministério está contaminado. Havia uma infiltração demoníaca no seu cajado pastoral. Aquilo tinha que ser enfrentado, subjugado. Era necessário que Moisés enfrentasse o seu passado de feitiçaria, amargura, decepção, que tinha culminado nesse homicídio. Agora, qual que é o grande segredo da libertação ministerial? Abre mão do cajado. Para Deus você tem que perder o seu ministério. Para o diabo não, mas para Deus você tem. E pode ser que muitos de nós aqui estão precisando de abrir mão do nosso ministério. Porque não tem como tratar com essa idolatria ao poder sem renúncia. Abre mão.
Então, o segredo da libertação ministerial é abrir mão do cajado, lidando com a fascinação pelo poder, como a gente vê no caso de Simão. Moisés tinha essa obstinação em ser o libertador da nação. Você já percebeu isso? Ele tinha essa fascinação, ele queria ser o libertador. Mas com os mecanismos do Egito, ele chegou a matar por isso. Sua mentalidade fora construída por uma cultura megalomaníaca de ocultismo. As pirâmides. Nós não podemos servir a Deus construindo uma pirâmide em nossa homenagem. Ministério é serviço. É diferente. Moisés queria o poder faraônico da posição. Deus então ordenou: joga no chão a sua vara, renuncia para mim o seu ministério, abre mão disso, joga fora essa mentalidade, sacode esse jugo. E nesse momento, quando ele obedeceu a direção de Deus de abrir mão de tudo, a vara virou serpente, manifestou. E juntamente com Deus, Moisés enfrenta o seu passado contaminado. O que é cura interior? É você com Deus, com a maturidade que você tem, você enfrentar o seu passado. Então ele enfrenta o seu passado contaminado, as suas frustrações, como também o principado demoníaco do Egito, que estava teofanizado naquela serpente, não é? Ele enfrenta tudo isso, se expondo em obediência a Deus, e Deus fala com ele: pega essa serpente pela cauda. Ele pega a serpente, e nesse processo então dele abrir mão e dele se vulnerabilizar a enfrentar esse passado, porque a Bíblia fala que ele fugia da serpente, não é? E Deus falou: até quando você vai ser refém do seu passado? O seu passado vai te ameaçar. O seu passado vai hipotecar o seu presente, o seu futuro ministerialmente. Enfrenta isso comigo. E quando ele pega a serpente pela cauda, agora é uma vara. Já não era mais serpente, já não tinha mais serpente ali. E com essa vara, ele libertou mais de 3 milhões de pessoas com sinais, prodígios e maravilhas na terra de Cão, na terra do Egito. Tem muita gente, como Moisés, ministrando na igreja do pastor Jetro. Gente que está com o dom ministerial contaminado. Precisa de uma libertação. E agora, então, vamos aprofundar um pouco mais, mostrando exatamente isso, como que o profano pode estar disfarçado de santo. E a Bíblia fala que uma das atribuições sacerdotais é separar o santo do profano, ok? Então, isso é função sacerdotal, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Existe uma linha fina que separa alguns conceitos que, na sua manifestação, eles podem ser bem parecidos, mas que espiritualmente são antagônicos, conflitantes. A questão é que muito do esforço de Satanás se concentra na falsificação, na camuflagem, não é? Tentando se confundir com aquilo que é o divino. Esse é a artimanha maior do negócio. Ninguém nunca vai falsificar uma nota de R$30. Por quê? Porque não existe essa nota. Falsificação tem a conotação de algo que é muito parecido com o verdadeiro, mas que não é o verdadeiro. Então vamos fazer esses discernimentos, traçar essas linhas finas entre esses conceitos. O primeiro é profecia e adivinhação. Vamos pegar esse texto que está em Jeremias 14:14.
Olha só o que Deus está falando aqui através do profeta. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. E Jeremias fala assim: visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Irmãos, o fato de uma pessoa se colocar como um profeta e começar a profetizar daqui para ali, isso é tudo? Não. A profecia divinamente inspirada sempre ocorre com essa motivação e o propósito de consolar, edificar e exortar. Quando a essência do profeta ou da profecia diverge disso, então essa situação está atravessando uma linha perigosa. Por isso que toda profecia precisa de ser julgada. Tem que passar por esses 5 filtros, as 5 peneiras da profecia. Tem que estar de acordo, primeiramente, com o caráter de Deus. Olha, se aquela profecia não está de acordo com o caráter de Deus, e por isso que é importante você estudar o caráter de Deus na Bíblia. Também tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tem que estar de acordo com a palavra. Se aquilo não tem fundamento na palavra, olha, é melhor jogar fora. Terceira coisa, tem que estar de acordo não só com o caráter e a palavra, mas com os princípios de Deus. Então, se uma pessoa, por exemplo, falar, Deus me deu essa palavra. Igual, por exemplo, não é? O irmão chegou uma vez para mim e falou, não, ele ia namorar com uma pessoa incrédula, ele falou, não, Deus me deu uma palavra para me namorar com essa pessoa, e me mostrou até a palavra na Bíblia. Eu falei, olha, tudo bem, você pode até ter a palavra, mas você não tem o princípio. Se a pessoa tem a palavra, entre aspas, mas não tem o princípio, essa palavra é de Deus? Não é. A palavra veio do coração, ou do engano do coração dele. O outro filtro é o conselho de Deus. Tem que estar de acordo com o conselho de Deus. O caráter, a palavra, o princípio e o conselho. Nós sabemos que tem muitas situações, gente, que não resolve só você ter uma palavra, ou até você estar se orientando por princípios. Tem situação que é tão delicada, que a gente precisa de um conselho mesmo de Deus. Deus especificamente fala, olha, a minha direção é essa. Principalmente quando entra no campo do chamado. Irmãos, é um negócio perigoso, quando uma pessoa vem profetizar para você, dizendo quem é a sua prometida, para qual país você tem que ir, não é verdade? Se isso não tiver de acordo com um conselho de Deus para a sua vida, tem algumas coisas que realmente, igual a Bíblia fala, veio a mim a palavra do Senhor. E se isso testifica com o conselho, se isso vem para confirmar um conselho que Deus já está te dando, amém, está confirmando. Deus só está reforçando uma sinalização de uma direção que Ele já te deu. Então a profecia não é para controlar você, para dizer assim, com quem você tem que casar, para onde você tem que ir, onde é que você vai ser missionário. A profecia pode vir o quê? Para confirmar. Se você tem um chamado lá para a China, e chega uma pessoa e fala, olha, Deus está me mostrando que Ele tem algo para você na China. Isso confirmou. Não é? Mas se Deus não te falou nada, e a pessoa vem profetizar para você ir para a China, vai você para a China, eu não. Não é verdade. Casa com a fulana porque ela é sua prometida. Chuta que é laço.
Então tem que estar de acordo com o caráter, a palavra, o princípio, o conselho e a paz. A paz. Isso também é um outro aspecto fundamental. O que a Bíblia fala? Seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações. Se uma pessoa está profetizando para você e você não tem paz, se aquilo não trouxe paz, olha, deixa de lado, deixa no óleo, não é? Por incrível que pareça, existe uma diferença sutil entre profecia e adivinhação. Embora a profecia seja divina e a adivinhação seja satânica, demoníaca. É comum observarmos muita confusão nas igrejas envolvendo o ministério profético. É um ministério delicado, não é? A adivinhação é a falsificação satânica da profecia. Para todo dom, vai haver uma falsificação. A gente sabe, gente, o trono de Satanás é o trono de Deus de cabeça para baixo, não é? Então, Satanás sempre vai procurar o quê? Torcer um princípio, um dom, não é? Fazer uma falsificação de algo que é divino, para assim atingir os seus propósitos. Então, a adivinhação é a falsificação satânica da profecia, muitas vezes veiculada por pessoas que já se decidiram por Jesus, que estão na igreja, porém, que tiveram uma história no ocultismo. É até interessante você observar, na cultura religiosa afro-brasileira, todas essas falsificações. Por exemplo, você vai achar a falsa Maria, não é? Que são tantas, não é verdade? Ou o falso Jesus. Qual que é o falso Jesus na cultura afro-brasileira, no candomblé? O Oxalá. Qual que é o falso Espírito Santo, que é o espírito de adivinhação? É uma entidade chamada Ifã, ou Piton. Aquele espírito que inspira as pessoas que jogam os búzios, lançar as sortes, conhecer o futuro, prognosticar, não é? É o falso Espírito Santo. Então, nós podemos observar esse discernimento entre adivinhação e profecia nesse episódio bíblico aí. Vamos dar uma base bíblica para isso também. Atos, capítulo 16, versículos 16 a 18. Vamos ler aqui. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: são servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos anunciam o caminho da salvação. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela, e na mesma hora saiu. Olha só, apesar desse texto, logo de início, denunciar que essa jovem tinha a mesma visão dentro do carro, indo com o profeta, ela não morrer,